Eu vou detalhar o quão genial é essa obra, tentando fazer uma transliteração semiótica da forma subjetiva que eu entendi ela. Depois de mais de um ano refletindo sobre, lendo blogs e vendo reviews no YouTube, tanto nacional quanto internacional, eu reuni todos os meus melhores pensamentos e uni também as ideias de outras pessoas sobre. Tá, então vamos começar pelo nome da obra. Neon Genesis Evangelion, ou Neon Genesis Evangelion, como preferirem. O Neon, ou Neo, significa novo. Gênesis, ou Gênese, é o começo. Significa a origem do desenvolvimento dos seres. Evangelion, ou Evangelho, são as boas novas, a doutrina dos ensinamentos de Jesus. Esse anime é muito mais do que luta entre robôs gigantes e anjos. Ele consegue ser uma cosmo-odisseia e uma teodisseia ao mesmo tempo. Uma odisseia pela psique humana. E eu vou provar isso. Começando antes pela estética iconográfica, tomada pela temática distópica futurista, cyberpunk e religiosa, como a árvore da vida sefirótica, uma teosofia da cabala, as cruzes e as inúmeras outras referências a diversas religiões. A construção realista dos robôs, a demonstração tecnológica e termos científicos mostram que Evangelion se sobressaiu e muito das demais obras que foram lançadas naquele tempo. O piloto é colocado no plug de entrada, onde é inserido na medula espinhal do Eva e funciona como um trato córtico-espinhal. As unidades Evangelion foram como uma resposta imunológica pós-segundo impacto, do inferno na Terra. Aquilo que não nos mata, nos fortalece. Podemos nos reconstruir com aquilo que nos destruiu. Quando ele está no EVA, ele expande as suas ondas eletromagnéticas, as frequências cerebrais por meio da eletrólise e ionização. É o que ajuda a regular as funções dos nervos e músculos, e também mantém um equilíbrio ácido-base. Como se ao invés da mãe alimentar o filho, é o filho que nutre a mãe. Com isso gera as conexões neurais, invertendo a hereditariedade e a epigenética. Na interface da Nerve, quando o piloto vai sincronizar com Eva, há alguns pontos de inflexão que se tornam duas ondas, que se encontram determinando a taxa de sincronização do piloto. Tem linhas dessas ondas que se interligam pelas vértices dos hexágonos, como se fosse a dupla hélice do ácido desoxirribonucleico, mas com um design gráfico futurista ao mesmo tempo minimalista. Bom, há 4,6 bilhões de anos antes de Cristo, havia uma raça alienígena chamada de a primeira raça ancestral, cujo planeta estava se tornando gradativamente inóspito, e para perpetuar sua raça, ela fundiu as populações que integravam seu mundo em uma criatura para cada mundo. E essas fusões ficaram conhecidas como sementes da vida, e foram enviadas através de naves esféricas para outros planetas no universo, para recomeçar a sua existência. E isso pode ser uma referência ao livro Eram Deuses Astronautas. E na Terra chegou uma semente da vida chamada de a Lua Branca, ou seja, o Adão que era o fruto da vida. E outro ancestral veio parar na Terra, a Lua Negra, Lilith, o fruto do conhecimento. Ela veio com tanta violência que arrancou uma parte da Terra e isso formou a Lua. E esse foi o primeiro impacto. E nessas naves continha uma lança de Longinus, que é uma lança inteligente que faz referência à lança que perfurou as costelas de Jesus. E também vem os manuscritos do Mar Morto, que é tipo um manual. Mas não era permitido que dois ancestrais colonizassem o mesmo planeta. A lança de Longinus veio exatamente para controlar esse tipo de situação. Mas a lança que veio com a Lilith se perdeu no seu impacto. E Adão teve que pagar o preço que era de Lilith. E ele ficou em modo inercial indeterminadamente, o que parou a proliferação do tipo de vida de Adão, os anjos. E eles ficaram em formas embrionárias. E sem o Adão, o sangue de Lilith escorreu, gerando a água, os oceanos e a sopa primordial nele. Depois ele viria a ser conhecido como LCL. No último ano do século XX, ou seja, no ano 2000, foi feita uma expedição liderada pelo Katsuragi no Polo Sul, na Antártica. Eles fizeram vários experimentos com o Adão, que permanecia adormecido pela lança de Longinus, que o empalava. Então eles criaram a primeira armadura Eva para contê-lo. Quando eles conseguiram despertar ele, colocaram o humano numa cápsula dentro de Adão. Após a retirada da lança, ele explodiu, restando uma forma embrionária de si mesmo, e disso nasceu Tabris,
ou Kaoru Nagisa, que é considerado por alguns o alter ego de Adão. Ele é o receptáculo da alma de Adão, e ao retirar a lança, eles acabaram causando o segundo impacto, que é um tipo de anticampo AT que pode desfazer qualquer campo AT e transforma os Lilians em LCL, o ponto central da trama. A história de Evangelion se passa em Neo Tóquio 3. A NERV é uma organização paramilitar especial criada para combater os anjos depois do segundo impacto, e é a organização responsável pela criação dos Evangelions. O principal QG da NERV está localizado logo abaixo de Tóquio 3, dentro da caverna Geofront, que foi feito na Lua Negra de Lilith. Ela colidiu violentamente com a Terra provavelmente há 4 bilhões de anos atrás, num evento chamado de Primeiro Impacto. Isso criou a Lua e a partir disso ela consegue criar a sopa primordial onde estariam os primeiros seres humanos. E acima da NERV está a Silly, que é uma organização hermética religiosa que contém os manuscritos do Mar Morto. O Gendo Ikari faz parte dessa organização também para realizar o seu desejo do procedimento de instrumentalização humana, que é uma forma para tornar todos os humanos uma única consciência coletiva. Na nova série de filmes chamado de Rebuild of Evangelion, a NERV é obrigada a seguir o Tratado do Vaticano, que é um tratado que restringe o número de unidades Evangelions operacionais de um único país, e que pode controlá-la a qualquer momento. Os Evas surgiram a partir de Adão, assim como está na Bíblia que a Eva nasceu das costelas de Adão e ela é a mãe de toda a humanidade. O piloto precisa ter uma conexão neural, isso faz com que o piloto sinta a dor física psicossomatizada do Eva, que é uma máquina biológica que tem uma armadura que contém os seus poderes. Os seres humanos derivam de Lilith, considerado por alguns que foi a primeira mulher criada por Deus e que rejeitou Adão, assim como a Arei Ayanami fez com Gendo Ikari. O piloto fica numa espécie de útero e o LCL é o líquido amniótico, e os EVAs só funcionam com a energia proveniente do cabo umbilical, e em caso de emergência ele pode usar uma bateria interna, que funciona em 5 minutos no gasto mínimo e em 1 minuto em força máxima. Mas se caso ativar o modo Berserk, ele age sozinho sem precisar de nenhum dos tipos de energia. No dogma central há um biosupercomputador chamado de MAG, que contém os 3 aspectos da Dra. Naoko Akagi, que é a mãe da Dra. Ritsuko Akagi. As partes do supercomputador MAG representam as instâncias psíquicas da Dra. Naoko Akagi, sendo o Baltazar, que é ela como mãe, representa o superego. Melchior, que é ela como cientista, representa o ego. Gaspar, que é ela como mulher, representa o id. É um mag que transfere a alma da pessoa para o Eva, ou seja, um transhumanismo, a transferência de consciência. Ele também opera as funções do Eva para o painel da NERV. De modo análogo, ele seria a parte responsável por trazer os estímulos mecânicos ao orgânico, interagindo com as proteínas, uma mecanotransdução, ou também como os cálculos da propriocepção, tipo quando seu corpo sabe agir num determinado ambiente sem bater nas coisas. É o mag que toma as decisões políticas do Japão, e ele dá deduções extremamente precisas sobre as probabilidades de vencerem os anjos. Há lugares do mundo que possuem seus próprios mags, são Mag 02 em Matsushiro, no Japão, Mag 03, Berlim, na Alemanha, Mag 04, Massachusetts, nos Estados Unidos, Mag 05, Hamburgo, na Alemanha, Mag 06, Beijing, na China. Os anjos nascem com um núcleo que lhes proporciona energia infinita, chamado de S2, ou super solenoide. Os anjos só aparecem perto da base da NERV, pois a Lilith está lá embaixo, e como um instinto natural eles tentam ir até ela para causar o terceiro impacto e extinguir a individualidade e os campos ATs, ou campo de terror absoluto, que todos têm em seu coração, que é uma referência ao dilema do porco-espinho de Schopenhauer, que diz que no inverno os porcos-espinhos tentam se aquecer do frio se encostando, mas logo se afastam pois se ferem mutuamente com os espinhos dos outros. E o campo AT é a personificação da individualidade, do medo que temos de nos conectar com as pessoas, para não nos machucarmos. Quando a Rei é consumida pelo anjo, aquilo é uma metáfora visual do dilema do porco-espinho, e quando ela vê o Ikari se aproximando,
Ela contém seus espinhos e fica vulnerável ao frio de si mesma. Um coração é refém da própria solidão. O coração é a solidão em si mesma. Se você perde algo ou alguém, isso significa que em primeira instância você teve algo com que se preocupar. Sem ter a experiência de ganho, não tem a experiência de perca. Mas caso você a tenha, também há a possibilidade de perca. Então há um vazio nas duas opções. Os anjos querem encontrar a Lilith para começar a fecundação, que é um acidente. A essência da ânima de Adão se funde com a essência do ânimos de Lilith, como o gameta masculino se funde ao gameta feminino. Quando Shinji entra pela primeira vez no Eva, ele nem sabe andar direito, como se fosse um bebê. E a Aritsuko ensina para o Shinji um exercício de desapego do ego, dizendo que não é o braço dele que está sendo ferido, é só uma dor psicológica. Mas, mesmo assim, ele perdeu o controle e se dissociou. O modo Berserk assumiu o controle. E o Shinji caminha para superar o complexo de Édipo e o dilema do porco-espinho, vendo Narei um ideal romântico e rivalizando com seu pai, tendo ciúme da relação afetuosa de ambos. No filme do Evangelion, o mar de LCL é ao mesmo tempo o sangue de Lilith e a sopa primordial. E é como diz na Bíblia, do pó viemos e para o pó retornaremos. Ou seja, nós viemos de uma consciência primordial, que é o todo universal, já que a matéria que compõe o nosso corpo é a mesma do começo do universo, que virou estrelas e virou pó, isso até se tornar o Luca, Last Universal Common Ancestor, ou o último ancestral comum, que fez um processo mitótico, se dividiu em várias consciências, vários seres e nós carregamos essa força vital, uma ânima, um conatus. Ele pode ter vindo por meteoros, como diz a hipótese da panspermia cósmica. A hipótese de Gaia é uma hipótese ecológica profunda que propõe que a biosfera e os componentes físicos da Terra são intimamente integrados, de modo a formar um complexo sistema interagente que mantém as condições climáticas e biogeoquímicas preferivelmente em homeostase, como se fôssemos um tecido de células do planeta. Agora eu vou apresentar algumas características dos personagens. Rei Ayanami, a primeira criança, piloto do EVA Unidade 00. Ela é apática e fleumática. Ela possui vários clones para onde eles transferem a sua alma, que é parte da Yui-Kari, feito com as células de Lilith. Esse é o processo de metempsicose, como se o corpo fosse um mero receptáculo, um boneco de ventrículo da alma. Quando a Rei chora no episódio 23 e tem aquela sensação de já ter chorado antes, sem efetivamente ter aquela experiência no novo corpo, ela traz para si uma reminiscência platônica. Asuka Langley Suryu, a segunda criança e piloto do EVA Unidade 02. Ela é arrogante e uma excelente piloto de EVA. A Asuka teve traumas por sua mãe ter se matado na sua frente e por ela ter ficado insana e considerar mais uma boneca do que a sua própria filha. E a Asuka odeia a Rei porque ela se parece muito com uma boneca, o que diverge com a sua personalidade colérica. Shinji Ikari, a terceira criança e piloto do EVA Unidade 01. Ele é medroso e melancólico. No episódio 20, ele se dissolve em LCL, num processo de solution alquímico. Carl Gustav Jung enfatiza a importância dessa jornada individual em busca do si mesmo, que o Shinji percorre a ponto de perder os limites do seu ego, que separa ele do mundo, entrando em forma de partículas quânticas antes de se aglutinar e tornar-se um ser que integra todas as partes de sua personalidade. O LCL é o que permite o piloto ficar mentalmente conectado com a sua unidade Evangelion, e ao se dissolver isso representa o transtorno de despersonalização, e com isso o Shinji teve a sua experiência de quase morte. Então ele renasce com novas compreensões sobre si mesmo e sobre os outros, e ele sente o cheiro da sua mãe dentro do EVA, pois foi lá que ela se dissolveu também, e perdeu os limites do ego, que se incorporou na unidade Evangelion. Na série ele renasce 4 vezes. O primeiro, o nascimento de fato, então acho que não conta exatamente como um renascimento. Talvez se você levar em conta a teoria platônica da alma, né? A segunda vez é quando ele sai do Liliel, que é o mar de Dirac, né? E a terceira é quando ele dissolve no EVA após ter matado um dos seus melhores amigos, o Toji,
Sem o consentimento do Shinji, eles ativam o Dummy Plug e depois disso ele vira partículas quânticas e fica preso no espaço de Klein, após a Ritsuko e a Ibuki tentarem reconstruir as barreiras do ego dele usando agulhas sondas, mandando sinais em todas as direções e formas de ondas. E a última vez é no final do procedimento de instrumentalização humana, sendo filosófica e teorética no final do anime, e literal, entre aspas, no final do filme de The End of Evangelion. Existe um princípio hermético da correspondência, que diz que o micro e o macro mantêm tipo a mesma essência, uma correlação, como os átomos parecem com sistemas solares. Como algumas galáxias que possuem a sua galáxia satélite e elas giram em torno de um buraco negro super ou hipermassivo, redes neurais se parecem com teias cósmicas e neurônios quando se comunicam com outros parecem galáxias expandindo, como a guerra externa e a guerra interna do Shinji, que no fim parece ser a mesma coisa, como no diálogo de Krishna e Arjuna que compõe o livro Bhagavad Gita, que é só uma pequena parte do Mahabharata. Toji Suzuhara, a quarta criança, era para ter sido o piloto do EVA Unidade 04 se o EVA não perdesse o controle e fosse morto pelo EVA Unidade 01 em Dummy Plug, no mangá. O Dummy Plug é um modo automático do EVA de agir e o EVA acaba entrando em modo Berserk e mordendo o plug de entrada, que é onde fica o piloto no episódio 18. Ele é o amigo do Shinji que bateu nele nos primeiros episódios. Kaworu Nagisa, a quinta criança que iria pilotar o EVA Unidade 05, só que ele era um anjo apaixonado pelo Shinji. Ele foi morto pelo próprio Shinji a pedido dele mesmo. Gendo Ikari, o pai ausente do Shinji, que controla a NERV e é membro ativo da Silly, só que com seus próprios interesses. Misato Katsuragi, comandante da NERV. Kensuke Aida, outro amigo do Shinji e do Toji. Ritsuko Akagi, cientista que utiliza o pessoal da NERV. Maya Ibuki, uma assistente da NERV. Kaozu Fuyutsuki, um dos membros da Silly. Hikari Horaki, representante da sala do Shinji. Ryoji Kaji, par romântico da Misato. Eu vou dizer os nomes dos anjos em sequências de aparecimento. Adão, Lilith, Sanchiel, Sanchael, Ramiel, Gangiel, Israfael, Sandafon, Matarael, Sarraquiel, Iriel, Liliel, Bardiel, Zeruel, Arael, Armisael e Tabris. Essa pronúncia é muito difícil de falar, então provavelmente ficou meio errado. Cada personagem tem uma visão diferente da representação dos anjos. A Misato vê como uma forma de vingança. O Shinji vê como uma forma de se reaproximar do seu pai. A Ritsuko vê como um estudo científico. O Gendo vê como uma forma de se reencontrar com a Yui. A Silly vê como parte da profecia da instrumentalização humana. A todo momento eles tentam evitar o inevitável, evitando o cessar de todo o sofrimento mediante ao desejo, mas também toda a felicidade mediante ao sofrimento. O Gendo quer controlar o destino, mas não consegue, pois a lança do destino escapou da sua órbita.